Queria que abríssemos em Apocalipse 1. E o meu tema nesta manhã é o absoluto. Apocalipse capítulo 1, vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. E diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Podem sentar. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que nós acabamos de fazer. Queria só dizer que recebi uma mensagem no telemóvel do pastor nesta manhã. Ele, o irmão Jorge e a irmã Olívia estão em viagem neste momento. Acho que já estarão em Madrid, depois apanham um voo mais logo e chegam ao Porto às 8 da noite. Devem saber, a irmã Olívia teve uma performance no Mónaco e viajou com o pastor, com o irmão Jorge, com o professor dela e mais outro professor, e parece que correu tudo bem, e já estão de regresso mais logo, estarão já no Porto às 8 da noite, mais ou menos. Eu vou preparar, queria que nós víssemos nesta manhã, queria que víssemos um pequeno vídeo que eu encontrei. Hoje nós vamos falar do absoluto, mas vamos começar por mostrar um pouco da obra de Deus no universo. Vamos ver um pouco o que é que Deus tem feito no universo, o que é que Deus fez para mostrar a sua glória e nos permite, a nós hoje, dar conta dessa glória. Em Salmos, no capítulo 19, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Amém? O que o salmista está a dizer é que quando nós olhamos para os céus, apenas estamos a ver uma manifestação da glória de Deus. É só isso. E hoje a ciência cresceu de tal ponto que nós conseguimos estudar e retirar factos e conceitos de coisas que antes não nos era possível e apenas estão cada vez mais a confirmar a grande obra e quão grande Deus é. Amém? Vamos começar por ver um vídeo que eu encontrei na internet e acho que nos vai ajudar um pouco. Este vídeo começa com o planeta Terra e vai mostrando à escala o sistema solar, o Sol, a galáxia, tudo isso, por aí fora. E nós vamos ver, conforme nos vamos afastando, vamos ver a dimensão do universo conhecido até o momento. Ok.
Aqui temos o nosso planeta. Está ali Portugal. Esta bolinha ali branca é para nós vermos a escala das coisas. A Lua. Sistema solar. Já não se vê o sistema solar. E esta é a nossa galáxia. O sistema solar já nem se vê sequer ali. Agora tem mais galáxias também. O universo está cheio destas galáxias. E tudo isto são galáxias. Alguém consegue detectar onde é que nós estamos? Alguém consegue dizer, eu estou ali está a minha casa? Não. E isto que eles estão a mostrar é o universo conhecido. Agora vamos fazendo zoom, vamos entrando. Galáxia outra vez. E dentro do corpo há outra imensidão, mais pequena. Ok, pode-se acender as luzes. Isto foi só para nos dar uma pequena noção visual do tamanho do universo, do detalhe macroscópico. E ao mesmo tempo, dentro de nós também há um detalhe microscópico, em células, em moléculas, em proteínas, tudo isso. E o que o salmista disse é que os céus manifestam a glória de Deus. Tudo aquilo que está ali manifesta apenas a glória de Deus. Está lá só para isso. Pode ter mais algum propósito, mas um dos propósitos é manifestar a glória de Deus. Todas aquelas estrelas que nós à noite vemos é uma parte, é como uma molécula, se calhar nem tanto, do universo inteiro. Para nós termos noção, nós achamos que o nosso país pode ser grande, se
Se nós pensarmos na Europa, podemos achar que ainda é maior. Se nós pensarmos no mundo, achamos que o mundo é grande e mesmo assim isso é uma partícula do sistema solar. E o sistema solar é uma partícula de uma galáxia. A galáxia é uma partícula no meio das outras todas, do universo, e nós estamos a falar do universo conhecido, que os telescópios conseguem ver. Porque eles depois constroem outro e veem mais não sei quantas coisas. E havia uma série de imagens em que eles tinham um telescópio no espaço e apontaram para um ponto que não se via nada, tinha a Lua e tinha ali um ponto. Então aquele satélite, que é um telescópio ao mesmo tempo, começou a apontar para ali, e a apontar, e a apontar, e a aumentar cada vez mais a resolução. E foi encontrando galáxias e planetas e pulsares e buracos negros e cometas, tudo ali. Quanto mais ele aumentava a resolução da lente, mais aparecia, mais ele via, mais longe ele conseguia ir. Esta viagem que nós fizemos aqui neste vídeo teria sido à velocidade da luz. Cada uma daquelas coisas estava a viajar à velocidade da luz. No regresso foi muito mais rápido. Mas, de facto, mesmo à velocidade da luz, aquilo estaria bastante aumentado. Porque à velocidade da luz, a luz do Sol demora 8 minutos a chegar à Terra. E a luz viaja a 300 mil quilómetros por segundo. A luz viaja, ou seja, num segundo, consegue dar mais ou menos 7 voltas à Terra, a luz. A luz do Sol demora 8 minutos. A luz que nós estamos a receber do Sol foi emitida há 8 minutos atrás. Porque a distância é tal, acho que perto de 150 milhões de quilómetros daqui ao Sol, e a luz viaja a essa velocidade, e mesmo assim, apesar de ser uma velocidade completamente fora do nosso alcance mental, nós temos carros que andam a 400, temos aviões que chegam aos 2.000, 3.000 km/h, a luz anda a 300 mil km por segundo. É uma dimensão que nós não conseguimos alcançar, não conseguimos atingir. E a luz demora um dia para sair do sistema solar. O sistema solar tem o Sol no meio e a força de gravidade do Sol faz com que os planetas girem à sua volta. E provavelmente todos estudaram na escola, temos Mercúrio, Vênus, depois a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão. E todos estes planetas giram à volta do Sol. E cada um deles tem características diferentes. Os que estão mais perto são mais quentes, os que estão mais longe são mais frios. Os que estão mais perto, por serem mais quentes, têm rocha. Os que estão mais longe são mais gases, são mais planetas gasosos. E nós vemos que a Terra está numa posição tal que a temperatura média da Terra anda à volta dos 18 graus e é uma temperatura, para além de ter água, permite a vida. Então, eu uma vez vi um mapa onde mostrava a zona habitável do Sistema Solar. E era uma linha, dentro do Sistema Solar era uma linha para aí assim, onde a Terra estava. Fora disso, deixa de ser habitável. Não pode haver vida. Por isso não há grandes esperanças de ver vida noutros planetas. Por causa da temperatura e dos gases que se formam lá. Nós podemos ter uma boa temperatura e maus gases para a vida. Mas acontece que nós temos uma atmosfera rica em azoto e oxigênio, que por acaso é exatamente o que é necessário para a respiração. Não é? E todas estas circunstâncias trabalham apenas para que a vida possa existir neste planeta em especial. E nós podemos achar que por isso somos muito especiais. E somos. Mas comparado com o universo, nós somos praticamente nada. Nem dá para apontar. Se nós olharmos para a galáxia, nem sequer conseguimos ver o Sol. Porque há tantas estrelas, muito maiores que o Sol, e a dimensão é tão grande, é tão imenso, que o Sol já desaparece de vista. Tudo a visão é relativa. Por exemplo,
Eu lembro-me de falar de como se forma o petróleo. E o petróleo é formado por uns organismos muito pequeninos, que não se veem. Só que conforme eles se amontoam, eles morrem, amontoam-se, e se começa a formar petróleo. E muitos desses organismos formam um poço de petróleo. E muitos milhões formam aquelas bacias enormes da Arábia, da Angola. Não é? Esta luz demora um dia para sair do sistema solar. A luz demora 5 anos para chegar à estrela mais próxima. Essas estrelas que estão no céu, a que brilha mais, aquela luz já tem 5 anos de existência. A que estiver mais próxima, já se passaram 5 anos. Ao fim de 100 anos, é possível começar, ao fim de 100 anos a viajar à velocidade da luz, é possível começar a ver as estrelas a convergir. Como se via aqui no filme. Aquilo é 100 anos à velocidade da luz de distância. Ao fim de 1000 anos, à velocidade da luz, nós estávamos a uma distância em que conseguíamos ver a galáxia. Aquilo que víamos aqui no filme. Era preciso 1000 anos à velocidade da luz para conseguir ver aquilo. Ao fim de 5 milhões de anos à velocidade da luz, sempre a andar à velocidade da luz, íamos ver um grupo de galáxias a juntar-se. Ao fim de 10 mil milhões de anos à velocidade da luz, vê-se aquilo que estava ali, as galáxias conhecidas. Antes deles começarem a aproximar no filme, aquilo corresponde a 10 mil milhões de anos à velocidade da luz. Ou seja, para o filme fazer isto num minuto e tal, teve que ir muito mais depressa que a velocidade da luz, para se conseguir fazer aquilo. Se o universo está a declarar Deus, então Deus tem de ser mesmo infinito. Tem de ser mesmo imenso. Tem de ser mesmo grande. Deus tem de ser mesmo poderoso. Porque se o universo está a declarar a glória de Deus, então a glória dele é mesmo grande. Amém? É mesmo grande. A velocidade da luz é 300 mil quilómetros por segundo. Por segundo. Quando nós vamos na autoestrada, vamos a 100 quilómetros por hora. Aqui estamos a falar de 300 mil quilómetros por segundo. E temos aqui uma imagem agora da nossa galáxia. E a nossa galáxia chama-se, deram-lhe o nome de Via Láctea por causa da cor que ela tem. Não se vê muito bem estas imagens, não é? Se calhar, vê? Aqui tem muito mais detalhe do que o que aqui se mostra. Porque agora os próximos faz ao contrário, apaga-te isso. Já tem mais algum detalhe. Porque vamos ver muitas imagens e convém ver bem o detalhe das imagens. E também para a câmara fica melhor assim. Temos aqui uma imagem da nossa galáxia, então, e o Sol está, algures, ali no meio. Se nós contássemos uma estrela por segundo, 1, 2, 3, 4, 5, à nossa volta na galáxia, ia demorar 2500 anos a contá-las. As estrelas, chegávamos à noite, começávamos a contar. Para as contar todas as que estão à nossa volta na galáxia, demorava 2500 anos a fazer uma por segundo. No entanto, a Escritura diz que Deus deu o nome a todas elas. Amém? Temos aqui mais uma imagem. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos que Deus não pode ter o nosso tamanho. Deus não pode pensar como nós. Deus não pode raciocinar como nós. Porque a nossa mente não atinge estes números.
Quando ouvimos uma notícia a dizer a dívida de Portugal é de 400 mil milhões de euros, nós nem sequer conseguimos ver esse número já. Nós nem sequer conseguimos absorver a dívida do nosso próprio país. Quanto mais o número de estrelas, as velocidades a que a luz anda e o tempo que demora para a luz chegar a estes sítios. Estas fotografias foram tiradas com milhares de anos de distância. Lá no sítio está a acontecer outra coisa já. E a luz ainda não teve tempo de chegar cá. Muitas das estrelas que nós vemos no céu já morreram. Só que a luz ainda não chegou cá. Ainda continua a viajar no espaço. E isto é difícil para a mente humana compreender estas coisas. Deus não pode ter o nosso tamanho. Deus não pode pensar como os humanos. Tem que estar num outro patamar. Não é? É por isso que nós, muitas vezes, não compreendemos os caminhos de Deus. Nós, muitas vezes, não entendemos o plano de Deus. Mas se Deus fez um universo deste tamanho, com esta perfeição, e preparou um sistema solar e uma zona única nesse sistema solar, e colocou lá um planeta, que é o nosso, e deu-lhe estas condições todas, para que de forma que se alguma coisa saia do lugar, a vida termine na Terra. E a vida já existe na Terra durante estes milhares de anos que nós sabemos. Deus tem que ser mesmo poderoso e estar em controle de tudo isto. Não é? A luz demora 100 mil anos a atravessar esta imagem de uma ponta à outra. Salmos diz: louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso ao louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, liga-lhes as feridas, conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Com todas estas estrelas, para lhe dar um nome, Deus não usa blocos de notas. Deus não tem uma base de dados para pôr lá os nomes. Deus sabe o nome. Deus criou-as. Deus sabe qual é o propósito delas. Deus sabe quanto tempo elas vão durar, quando é que vão acabar. Deus sabe tudo isso. E, no entanto, para nós, se nos pedissem para dar nomes a todas as estrelas, nós precisávamos de guardar os nomes, porque ao fim de 10 nomes já não sabíamos qual é que foi o nome que damos à primeira. Certo? Mas porquê? Porque o entendimento dele é infinito. Deus sabe todas as coisas. Deus tem uma memória infinita. E, no entanto, o seu amor por nós faz com que os nossos pecados sejam apagados da memória dele. Só o amor dele por nós é que podia fazer semelhante coisa, porque a memória dele é infinita. Se ele guarda os nomes de todas as estrelas, ele consegue guardar todos os nossos pecados na mente dele, se ele quisesse, não é? É verdade. Então, esta distância aqui ia demorar 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz um ano-luz é o tempo que a luz demora, é a distância que a luz faz durante um ano, àquela velocidade grande, 300 mil km por segundo. Isso é mais ou menos 10 bilhões de quilómetros. Isto é 10 bilhões a multiplicar por 100 mil. É a distância da nossa galáxia. E aqui é onde está o sistema solar. E acho que só uma nave espacial não tripulada é que já conseguiu sair do sistema solar. Desde que o homem começou a mandar coisas para o espaço. Só uma é que já conseguiu sair.
e teve que ir a uma grande velocidade. Isto é o ponto onde está... O Sol não é aquilo. Aquilo é um conjunto de estrelas que se vê daqui. O Sol nem sequer é aquele ponto. O Sol está ali, junto com aquele ponto. E ali estão os planetas e ali estamos nós alguns também, hoje. O sistema solar, o Sol e os planetas, aquela distância toda, está para a Via Láctea como uma moeda de 20 cêntimos. O sistema solar está para a Via Láctea como 20 cêntimos para a América. Portanto, se nós imaginarmos, temos ali um continente e aquele continente todo é a Via Láctea, a nossa galáxia. O sistema solar, o Sol e os planetas é 20 cêntimos ali dentro. Quantos sistemas solares cabem na Via Láctea? Não sei, não fiz a conta. E aqui temos o nosso planeta que nós achamos que é imenso, que nós achamos que é enorme, que cabe muita gente, que tem muito dinheiro. Este planeta é nem uma migalha. É um átomo, se calhar, e se calhar nem tanto, no meio do universo inteiro. No meio da nossa galáxia já é assim. Amém? Mesmo para o sistema solar, mal se vê a Terra. Se nós víssemos o sistema solar, víamos o Sol, víamos os maiores planetas, a Terra se calhar já íamos ter dificuldade. Por causa da diferença de tamanho que há entre estes planetas, entre estes corpos celestes. E, de facto, a civilização cresceu de tal forma que os homens fazem guerras, os homens vendem, compram, apropriam-se, destroem, queimam, constroem, deitam abaixo. Mas aqui, visto de cima, a Terra não tem divisões, não se vê fronteiras, não se vê edifícios. O único edifício que se vê do espaço é a Grande Muralha da China, por causa do tamanho que ela tem. Mas até isso vai cair, até isso vai abaixo um dia. Porque Deus vai ter que purificar tudo aquilo que o homem pôs aqui no espaço. Deus vai ter que purificar aquilo tudo. Aqueles satélites todos, aquilo vai ter que ir tudo à vida. É verdade. Porque Deus, o profeta diz, no milénio não há automóveis, não há aviões, não há essas coisas. Isso é bom enquanto nós estamos aqui, mas isso vem lá da árvore da ciência do bem e do mal. Deus não preparou isso para o seu milénio. Deus não preparou isso para o seu jardim do Éden. Amém? Mas será que nós vamos precisar disso? Será que isso nos vai fazer falta nessa altura? Deus que preparou o universo todo e colocou o nosso planeta aqui, Ele sabe tudo o que nós precisamos hoje e vamos precisar lá. Deus sabe todas as coisas. E Deus não vai deitar abaixo, não vai destruir este planeta. Não, Deus colocou-o aqui para nos ter aqui. Deus simplesmente vai ter que purificar tudo aquilo que o homem, pelo engano de Satanás, tem feito. E Satanás vai ser manietado. Amém? Satanás, o seu domínio sobre a terra vai acabar. Salmos capítulo 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Porque, olhando para a obra de Deus no espaço, no universo, o que é que Deus viu em nós para sequer se preocupar connosco?
O que é que Deus viu aqui, com o nosso tamanho tão pequeno, que Deus se preocupa? Como é que é possível um Deus que faz toda esta imensidão preocupar-se com um detalhe que mal se consegue ver da posição onde Deus está? A única hipótese é nós termos alguma coisa que lhe pertence a Ele. A única hipótese é nós termos em nós alguma coisa que brilhe tanto que Ele consegue ver lá. A única hipótese é Ele saber que nós somos filhos. É a única hipótese. Quando estamos no meio, temos uma multidão à nossa frente, nós sabemos reconhecer quem é a nossa família. Nós conhecemos-los, nós sabemos quem eles são, conhecemos as suas feições, estamos habituados à voz deles, sabemos a fisionomia, mesmo de costas nós reconhecemos. E com Deus é igual. Apesar de todas aquelas estrelas, todos aqueles planetas, todas aquelas galáxias, Ele sabe onde é que os seus filhos estão. E Ele não se esquece de nenhum. Amém? Isto é o Sol. E quando eu era pequeno e me pediam na escola para fazer um desenho, eu punha o Sol com uma carinha a rir-se. Mas o Sol não se ri. O Sol está em constantes explosões atómicas. É por isso que estamos sempre a receber calor do Sol. Alguns factos que eu tenho aqui. A distância para o Sol é 150 milhões de quilómetros. Os tais 8 minutos que a luz demora a chegar à Terra. À superfície do Sol estão 5.580 graus. Aqui é a superfície. 5.580. Eu acho que já vi uma vez a lava dos vulcões, está a 2.000, isto está a 5.000. Portanto, são explosões atómicas que se estão a dar lá dentro. A luz do Sol surge através de reações nucleares que se dão lá dentro. Então, o Sol tem lá dentro hélio e hidrogênio e essas fusões nucleares libertam muita energia. Por isso é que surge esta luz. Quando esses elementos químicos lá dentro terminam, acabam, o Sol, as estrelas passam para outras fases. Portanto, há estrelas que nós vemos que serão mais antigas do que o Sol, que já estão em fases mais avançadas. Algumas morrem, outras ficam buracos negros, outras crescem, outras diminuem, etc. Dependendo destes elementos químicos que estão lá dentro. É assim que a ciência explica o crescimento e a vida das estrelas. E, salvo erro, o Sol é uma estrela de meia-idade neste momento. E vamos ver então o tamanho da Terra em relação ao Sol. A Terra é isto, à beira do Sol. A Terra é isto, é este ponto à beira do Sol. Mas porque estamos a 150 milhões de quilómetros de distância, nós vemos o Sol assim. E a temperatura aqui, dos 5.580, é só 20, por causa disso. Mas, no verão, só porque a Terra está mais inclinada aqui em Portugal para o Sol, a temperatura já passa de 20 para 30. E às vezes 40. Só por isso. Ao mesmo tempo, no inverno estamos um bocadinho mais distantes e aí já estamos a 10, 0, menos 1, só por causa disso. E quanto mais nos fôssemos aproximando, por exemplo, Vênus já tem 400 e tal, à superfície de Vênus, e Mercúrio também tem 400 ou 500 graus à superfície. Portanto, nós estamos numa zona muito ténue, porque na Lua já estão negativos. Nós estamos numa zona ideal para a vida humana. Na Lua, que já aqui é relativamente próximo, mais ou menos, ainda são muitos milhões, ainda são uns milhares de quilómetros, mas já não dá para a vida, já não tem atmosfera, já não tem água, já congela tudo lá.
Em Jó, no capítulo 38, Deus chama Jó e começa-lhe a dizer, olha lá, fui eu que fiz isto, fui eu que fiz aquilo, o que é que tu consegues fazer? E Deus diz assim, poderás tu juntar as cadeias do sete estrelo? O sete estrelo é uma constelação chamada Pleiades, que tem 7 estrelas. Por isso é que na Bíblia diz 7 estrelas. Ou soltar os atilhos do Orión, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com os seus filhos. Aquela constelação, a Ursa, que nós conhecemos. Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até às nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Deus a falar com Jó, será que tu consegues fazer tudo isto que eu faço? Colocar as constelações no sítio certo, no momento certo. Colocar a lua no sítio certo para que as marés se comportem da maneira correta. Colocar a chuva no tempo certo. Amém? Mas Deus sustém as galáxias na sua mão. Jó capítulo 9. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam e que no seu furor as transtorna. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai e cela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Orión e o sete estrelo, Pleiades, e as recâmaras do sul. Aqui está Pleiades, uma constelação azul, e é constituída por aquelas 7 mais brilhantes que se vê. E Deus, a Bíblia diz que Deus controla isto com a sua mão. E mais uma vez, chama a atenção, o sol nem se via aqui, a terra nem se conseguia reconhecer. Esta é a galáxia, achei piada esta é a galáxia remoinho. Como o profeta dizia que quando o anjo vinha falar com ele via um remoinho. Não é? Esta galáxia tem esse nome, remoinho. Percebe-se porquê? E esta galáxia está a 31 milhões de anos-luz. Então a velocidade da luz ia demorar 31 milhões de anos a chegar lá. E volto a lembrar, para que nenhum de nós se esqueça, que a velocidade da luz não é atingida por nenhum ser vivo. Que se saiba. Salmos, capítulo 33, diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Quando a Bíblia fala do exército dos céus, em Gênesis, aqui em Salmos, está a falar de todas essas estrelas, todas essas constelações, todas essas galáxias. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo isto foi feito por Deus. E Ele disse, haja luz, e houve luz. Amém? Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe nos abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Tema o Senhor, porque se Deus dissesse para a terra desaparecer, ela desaparecia. Temos que ter noção. Nós sabemos, o plano de Deus não é esse. Mas se Deus quisesse, agora este asteroide bate ali. Batia e acabava tudo. Não... Se formos lá ao YouTube, tem lá vídeos. O que é que acontecia se um asteroide batesse na Terra e nem é preciso ser muito grande. Desaparece tudo. A Terra fica coberta de poeira, basicamente. Desaparece tudo. A crosta terrestre levanta-se, desaparece. Vamos ver algumas estrelas com algumas características que nos interessam nesta manhã. Esta é a estrela chamada Betelgeuse, chama-se assim. E esta estrela é 2 vezes
o tamanho da órbita da Terra à volta do Sol. Se nós imaginarmos, temos o Sol, depois as órbitas dos planetas, a órbita da Terra à volta do Sol, aquilo que a Terra demora 1 ano a percorrer, esta estrela é 2 vezes esse tamanho. É muito maior que o Sol. Muito, muito maior. Está a 427 anos-luz de distância. À velocidade da luz, 427 anos para chegar a esta estrela. E dentro desta estrela Betelgeuse cabem 262 bilhões de terras aqui dentro. É o tamanho desta estrela. Como é que... E agora coloca-se a questão, como é que nós podemos dizer a Deus o que é que Ele há de fazer? Como é que nós podemos aproximar-nos de Deus e questionar o plano dele? Como é que nós podemos sequer chegar à beira de Deus e dizer-lhe como é que Ele há de fazer as coisas e porque é que Ele fez aquilo, quando Deus fez este tipo de coisas? Esta é a estrela Moussifi, chama-se assim. Eu não encontrei nenhuma fotografia próxima, mas é aquela estrela que brilha mais nesta região vermelha que está aqui na imagem. Esta estrela está a 3.000 anos-luz de distância de nós. Portanto, mais uma vez, só para termos a ideia, velocidade da luz, 3.000 anos para lá chegar. E dentro desta estrela cabem 2.700 bilhões de terras. É este número aqui. 2.700 bilhões de planetas Terra cabem dentro desta estrela. Vamos, para percebermos os números, vamos fazer aqui um pequeno cálculo para nos ajudar. 1 milhão de segundos, 1 milhão de segundos são 12 dias. 1 milhão de segundos são 12 dias. É para nos ajudar a perceber as escalas que estamos a falar. Agora, 1.000 milhões de segundos seria... Ora bem, se 1 milhão é 12, isto seria mais alguns dias. Já estamos em 1979. 1 bilhão de segundos já é que 29.700 a.C. É para nós vermos a dimensão dos números que estamos a falar. Agora, 1.000 bilhões de segundos já seria o quê? Muitos anos atrás. 30 milhões e 800 mil anos atrás. Imagine o tempo que demora se fôssemos a fazer 1 km por segundo, que é muito difícil, ia-nos demorar 30 milhões e 800 mil anos a chegar àquela estrela. E 1 km por segundo já é para aí 300 km hora ou mais. Acho que é muito mais do que isso. Já é a velocidade de avião. Mas com um avião ia-nos demorar este tempo todo, 30 milhões de anos a chegar a metade do caminho daquela estrela. E esta nem é a maior estrela conhecida. A maior estrela conhecida é uma chamada Canis Majoris e cabem 7.000 bilhões de terras. E eu tentei pôr aqui o Sol à beira desta... Lembra-se da fotografia, a Terra à beira do Sol? Eu tentei pôr o Sol à beira desta estrela, encontrei uma imagem e é assim. Isto é o Sol à beira da maior estrela conhecida. Nesta estrela, Canis Majoris, cabem 7.000 bilhões de terras lá dentro. Dentro daquela estrela.
O meu tema nesta manhã era absoluto. Absoluto. Porquê? Porque nós falamos muitas vezes que a palavra de Deus deve ser um absoluto para a nossa vida. Deve estar acima de todas as coisas. Se nós cremos que os profetas realmente falaram por inspiração, então, se eles realmente falaram inspirados por Deus, aquela tem de ser a melhor conduta para a nossa vida. Aquela tem de ser a melhor palavra para a nossa vida. Agora, depois de nós vermos todas estas coisas e termos um bocado a percepção do que está lá fora, que nenhum de nós consegue ver, consegue imaginar sequer, o tamanho e imensidão da criação de Deus, nós temos de estar a adorar um Deus que não tem comparação, certo? Por exemplo, vamos pensar, imagine o Deus do Sol. O Deus do Sol é demasiado pequeno para o nosso Deus. Amém? Porque o Deus do Sol é assim, deste tamanho. E uma das obras de Deus já é deste tamanho, fora o resto. O Deus da Lua, será que tem algum poder comparado com o nosso Deus? Porque a Lua, no meio disto todo, nem se vê. Será que o Deus da chuva, será que o Deus do dinheiro tem algum poder comparado com o nosso Deus? Será que a doença tem algum poder comparado com o nosso Deus? Será que as finanças têm algum poder na nossa vida quando este Deus decidiu que nós íamos estar aqui hoje? E planeou toda a nossa vida até hoje? Não é? É natural que muitas vezes alguns de nós possam não entender os desígnios de Deus, o plano para a sua vida, porque é que eu estou a passar por isto, porque é que eu estou com este problema, porque é que eu estou a viver esta situação. Nós podemos não entender o rumo da nossa vida, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, fazer vida não é fácil. Criar vida e condições para a vida e o universo para sustentar a vida não foi fácil. Mas Deus fez. Viver a vida também não é fácil. Mas Deus leva-nos ao longo da vida. Amém? Não foi o que tivemos sempre a cantar, esta manhã, que nós exaltamos ao Senhor, porque Ele nos leva no melhor caminho? Amém? E será que vai ser fácil tirar-nos desta vida para a outra? Também não vai ser fácil. Amém? Também não vai ser fácil. Algum de nós consegue? Algum de nós vai ter poder para... Nós não conseguimos fazer nada. O que nós conseguimos fazer, o que a ciência faz, é fazer contas. E nem é sozinho, pegam em máquinas de calcular. O que eles fazem é contas de distância, contas de temperaturas, contas... É o que eles fazem, é medir coisas. Eles não criam nada. Eles não conseguem fazer nada. Toda a criação, todas estas coisas, pertencem a Deus. É Deus quem faz. É Deus quem opera. Amém? Fazer a vida foi um plano muito complexo. Se nós fôssemos olhar para a quantidade de informação que nós temos na nossa célula, se nós estendêssemos o ADN, chegava à Lua, a quantidade de informação que está no nosso corpo. Nós pegássemos no ADN e esticássemos das células todas, chegava à Lua. A quantidade de informação que está cá dentro. A dificuldade que houve em fazer o corpo humano. A dificuldade que houve em fazer vida. Quando eu li isso também, quando estava a fazer este estudo, quando uma criança está no período de gravidez, o cérebro tem os impulsos nervosos e quando eles se formam, eles têm que ir sozinhos, têm que chegar ao olho. E eles são, eu fui ver o número, qual era o número? Acho que era 1000, salvo erro.
1000 desses impulsos nervosos têm de ir do cérebro e encontrar o local certo no olho humano. E quando isso acontece, quando todas essas 1000 coisas encontram o sítio certo onde se colocar no olho, o olho está fechado por pele. E algures, acerca do 6º mês, abre-se um corte para as pálpebras abrirem. E esse corte que se abre, e ninguém sabe como é que se abre, tem o formato igual em todos os seres humanos. E abrem o olho no tamanho certo. E fecham para lubrificar a visão. E cada um desses 1000 pontos lá dentro ligados ao cérebro teve de acertar no sítio certo. E se perguntar a qualquer cientista, eles dizem que a maior invenção, a maior máquina, a maior engenharia é o olho humano. A capacidade que o olho tem ao longo da vida, focar, vir para trás, ver cor, ver luz, tudo isso. E transmitir toda essa informação que estamos constantemente a ver e tomamos como garantida, toda essa informação, tudo isso são processos de elevada engenharia. São processos de elevada ciência. E fazer a vida foi difícil. E viver a vida também é difícil. E passar-nos desta vida para a outra também será difícil. Mas em todo esse tempo, o mesmo Deus que criou o universo, o mesmo Deus e único Deus que nos trouxe aqui, está sempre a olhar por nós. Amém? Vou acender a luz. Queria, em relação ao tema absoluto, vou ler algumas partes que o profeta falou no livro das Eras da Igreja. Nós lemos em Apocalipse capítulo 1 a dizer: aquele que é, que era, que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Agora, todas estas expressões, diz o profeta, aquele que é, que era, há de vir, fiel testemunha, primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, alfa, ômega, todo-poderoso, são títulos e descrições da única e da mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou dos nossos pecados no seu próprio sangue. Amém? O Espírito de Deus em João expressa-se assim, a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Não dois, não três. Amém? Um Deus. Hoje há um erro grave que diz haver 3 deuses em vez de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja 3 deuses, mas há um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? E nós sabemos que é o mesmo Deus. Amém? O profeta dizia muitas vezes: é Jeová a andar na Galileia, Jeová a brincar com as crianças, por Jesus de Nazaré. Amém? Um corpo onde a plenitude habitava corporalmente. Esta poderosa revelação é aquela que a igreja primitiva tinha no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula do batismo nas águas. Agora, os teólogos de hoje não concordam comigo, diz o profeta. Não concordam. Pois aqui está o que foi escrito numa grande revista cristã. Esse ensinamento da Trindade está mesmo lá no Velho Testamento. Está também no Novo Testamento. O Novo Testamento não é oposto, com a ideia de que haja mais deuses do que um. Não, não é isso. O Novo Testamento também é oposto, tal como o Velho Testamento, à ideia de haver mais do que um Deus. No entanto, o Novo Testamento ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E que estes 3 não são 3 aspectos da mesma pessoa, mas 3 pessoas. Isto era o que a revista dizia. E o profeta estava a ler. 3 pessoas numa relação pessoal uma com a outra. No mesmo Deus. Aí temos a grande doutrina
das três pessoas e um Deus. Eles afirmam: Deus, de acordo com a Bíblia, não é uma pessoa, mas três pessoas num Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Diz o profeta. Claro que é um grande mistério. Como é que podem estar três pessoas num Deus? Não só não há Bíblia para isso, como mostra a falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas fazem três deuses. Três pessoas, mesmo de igual substância. Nós temos um pai, temos um filho, um avô, têm igual substância, o ADN é muito parecido. São três pessoas. Têm a mesma família, têm o mesmo nome, podem ter. São três pessoas. Amém? Como é que podem estar três pessoas num Deus? Três pessoas distintas, de idêntica substância, fazem três deuses. Ou a linguagem perdeu o significado. Apenas ouça estas palavras de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O Senhor a dizer que Ele é tudo. Amém? Ele tanto é no princípio como é no fim. Não veio um novo Deus, certo? Não veio um novo Espírito. É sempre o mesmo a operar. Aquele que é, que era, que há de vir. Jesus Cristo lá na rocha no deserto, Jesus Cristo na coluna de fogo, Jesus Cristo em Nazaré, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Jesus Cristo na segunda vinda. Amém? Sempre o mesmo Deus. Isto é deidade, estas palavras. Isto é deidade. Isto não é um profeta, não é um homem, é Deus. Amém? É o Criador do universo. Amém? Só esse é que pode dizer que é o que era, que é, que há de vir. Só esse é que pode dizer que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porquê? Porque ele teve que viver ontem, ele tem que estar vivo hoje e ele tem que saber que vai estar vivo eternamente. Amém? Não é uma revelação de três deuses, mas um Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que disse para se fazer as estrelas e o firmamento dos céus, e se fizeram. Aquele que disse para haver a terra e houve terra. Aquele que disse para haver o luminar grande do dia e os luminares da noite, e houve. Amém? Eles não acreditavam em três deuses no princípio da igreja. E quando nós fazemos... A Bíblia diz que Deus tem zelo para com o seu nome e a sua glória. Até diz que Deus tem ciúme. E esta gente, estas pessoas aí fora, guiadas por um espírito errado, tiram toda a glória a Deus. E colocam-na e dividem-na noutros deuses. Amém? No princípio da igreja não havia isso. Você não pode encontrar essa crença no meio dos apóstolos. Não se vê isso. Foi depois da era dos apóstolos que esta teoria foi introduzida e tornou-se um debate e doutrina fundamental em Niceia. É de lá que vem isto tudo. Mas a revelação, através de João, pelo Espírito, às eras da igreja foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, eu sou tudo isso. Amém? Porque é muito claro, Apocalipse está a dizer, no início, a revelação de Jesus Cristo, que Deus entregou, e então João estava na ilha de Patmos. E o que é que lhe é dito? Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, era, é, há de vir, eu sou Jesus. Tem que ser o próprio Deus. Amém? Não há outro Deus. Ele pôs o seu selo sobre esta revelação. Amém? Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Diz que Maria achou-se ter concebido o Espírito Santo. E Jesus afirma que Deus era o seu pai. Amém? Deus, o Pai, Deus, o Espírito Santo, como muitas vezes dizemos, tornam o Pai e o Espírito o mesmo. Senão, Jesus tinha dois pais. Amém? Note que Jesus disse que ele e o seu pai eram um, não dois.
Isso constitui um Deus em tudo isso. Amém? Já que isto é verdadeiro, tanto pela história como pela Escritura, as pessoas perguntam-se de onde é que vêm esses três deuses. E nós sabemos de onde é que eles vêm. Vêm da denominação. Vêm do acordo em Niceia. Vêm de comprometer a palavra por causa de outros interesses. É daí que vem. É muito lógico para a mente humana tentar arranjar um acordo. É muito lógico para a mente humana encontrar uma ligação. Aquelas pessoas têm uma fé diferente. Então vamos e tentemos ligar-nos com ela. Deixando a palavra de Deus, está tudo destruído. Não é? Sacrificando a palavra de Deus pela paz, sacrificando a palavra de Deus pelos interesses da política, dá mau resultado. Amém? Esta trindade, o profeta diz, uma palavra que não existe na Escritura, vem de Roma. Os romanos tinham muitos deuses, tinham estes planetas, havia um deus que era o Júpiter, um deus que era o Saturno, um deus que era Vênus, uma deusa que era Vênus, etc. Eles tinham muitos deuses a quem oravam. Oravam também a ancestrais como mediadores. Oravam ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo para dar novos nomes aos antigos deuses. Então agora, em vez de ser Vênus, em vez de ser Lua, vamos chamar Maria. Em vez de ser Júpiter, vamos chamar Jesus, Filho. Eles também oravam ancestrais. Foi apenas um passo para dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em vez de Júpiter, Vênus, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc., etc. Eles não podiam fazer a sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Então, o que é que fazem? Dividem-no em três, fazem dos santos intercessores, como faziam dos ancestrais intercessores. Desde então, as pessoas não conseguem dar conta de que há apenas um Deus com três ofícios, três funções ou manifestações. E nós fazemos uma grande distinção aqui. Isto é muito importante para nós, em relação às outras organizações e teorias e religiões que há aí fora. É que quando nós temos o total conhecimento e damos total ênfase, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E quando no Antigo Testamento diz Deus é um, quando Gálatas diz que Deus é um, e logo a seguir Paulo está a dizer a graça do Pai, pelo Filho, que hoje opera no Espírito Santo. E para as pessoas isto confunde. Mas uma coisa não se pode estar a contradizer a outra. Se num lado a Bíblia diz que Deus é um, Deus tem que ser um na Bíblia toda. E se no outro lado então estamos a falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tem que haver algo aí. Tem que haver alguma coisa aí escondida. Amém? E é isso que o profeta está aqui a entrar. Três ofícios ou manifestações, e nós já sabemos isso. No Velho Testamento, Deus acima, o Pai. No início do Novo Testamento, nos Evangelhos, Deus conosco, feito carne. A partir dos Atos dos Apóstolos, Deus em nós, o Espírito Santo. Amém? Eles sabem que há um Deus, conforme a Escritura, mas tentam fazer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas, três pessoas com uma divindade compartilhada por todos. Mas diz claramente em Apocalipse que Jesus é o que era e o que há de vir. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Alfa, Ômega. Quer dizer que ele é de A a Z, tudo. Tudo isto. Todo poderoso. Rosa de Saron, lírio do vale, resplandecente estrela da manhã, renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, um Deus. 1 Timóteo 3 diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de primeira, segunda ou terceira pessoa aqui. Isto é o que a Bíblia diz. Diz que Deus foi manifestado em carne. Que Jesus foi uma manifestação, foi um corpo para o próprio Deus habitar. Amém? Esse único Deus foi manifestado em carne. Isto devia pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação lá e é uma revelação agora, um Deus. E da mesma forma, nós não podemos ter mais do que um mediador também, entre nós e Deus. Nós temos de orar ao Senhor Jesus Cristo. Não há profeta que nos liga a Deus, amém? Não há pastor que nos liga a Deus. Nós temos que ter a nossa relação com Deus. Lembre-se o que é que eles fizeram? Pegaram nos ancestrais e oravam a eles. Pediam aos ancestrais para serem intercessores. Intercessão é orar por alguém. O que é que eles faziam? Iam aos ancestrais e pediam-lhes para eles orarem a Deus em favor das suas vidas. Hoje fazem a mesma coisa com os santos, ou com os padres, ou com os papas, ou com o que eles quiserem. Fazem exatamente a mesma coisa. De onde é que isso vem? Vem de Niceia. Vem daqui. Amém? Só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Amém? Um único. Foi uma revelação lá, mas também é uma revelação aqui. Um Deus. Isso é uma revelação. Ninguém pode chamar a Jesus de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, por outras palavras, ouvir o que os outros disseram é uma coisa. Dizer espontaneamente que Jesus é o Cristo, o único Senhor, hoje, só por revelação. Só pelo Espírito Santo. Essa Escritura está-se a cumprir hoje. Porque hoje ninguém diz isso. Hoje ninguém diz que Jesus Cristo e o Espírito Santo e o Pai são um Deus, um único Deus. Ninguém diz isso. Isso perdeu-se na história. E hoje, o que fazem é dividir Deus em três, ou põem Jesus como não sendo sequer Deus, ou fazem o que eles quiserem. Mas para dizer, como Paulo escreveu, que para nós nem parece uma grande coisa, dizer, ninguém pode chamar a Jesus Cristo sem ser pelo Espírito Santo. E nós achamos que isso não é uma grande revelação. Mas o facto é que até para isso, nos dias em que estamos a viver, é preciso uma revelação vinda de Deus. É preciso ter o absoluto em nós para poder dizer isso. Amém? Vamos voltar à Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo, enquanto anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo, ele anunciava a sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia ele foi manifestado num corpo nascido, virgem, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre nós. Mas ele era o mesmo Deus. Amém? E hoje, Deus decidiu habitar no nosso coração. Amém? Hoje, Deus decidiu fazer de nós o seu tabernáculo. Então, a coluna de fogo veio, o anjo do concerto veio e decidiu habitar nessa tenda. Amém? E decidiu fazer aí uma morada. Porquê? Porque Deus, depois de criar todo o universo,
Ele olhou e viu que, para além dos anjos que já existiam, mais ninguém o adorava. Ele fez aquilo tudo e continuou a olhar e a ver que ainda faltava qualquer coisa. Ainda faltava quem o adorasse. Ainda faltava quem fizesse dele Deus. E por isso ele deu mais um passo em frente. E o sexto dia da criação, é isso mesmo, criar o homem. Amém? E depois então ele descansou. Filipe um dia disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, porquê? Porque Deus é invisível. E Jesus Cristo veio mostrar o Pai. Bem? A Bíblia até diz que ninguém vê Deus e pode viver. Mas Deus se fez homem. Ok? Porque dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e o meu Pai somos um. Eu citei isso uma vez e uma senhora disse: espera aí, Sr. Branham, o senhor e a sua esposa são um? Eu disse: não dessa maneira. Ela disse: como é que é? Então eu disse: a senhora está a ver-me? Ela disse: sim. Eu disse: a senhora vê a minha esposa? Ela disse: não. Eu disse: então essa unidade é de um tipo diferente. Pois ele disse: quando me vedes a mim, vedes o Pai. Amém? Ou seja, não podem ser duas pessoas. Senão, podia-se ver Deus, podia-se ver o Filho, podia-se ver o Espírito Santo. Isso não acontece. Isto, para nós, pode parecer simples. Mas, neste momento, estão 9.999.990 pessoas aqui em Portugal que não sabem isto. Que não chegam a isto. Os outros 10 que faltam estão aqui. Hoje nem são 10. Mas estão aqui e têm esta revelação e não a conseguem partilhar. Porquê? Porque é preciso reconhecer, só se reconhece que Jesus é o Cristo pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo não fizer a obra, a mais simples das revelações não vai acontecer. O profeta diz que para reconhecer o batismo nem é preciso revelação. Está lá. É só ler. E mesmo assim, as pessoas não chegam lá. Porque estão toldadas por tradição. Amém? Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus e aquele a quem o Espírito de Deus revela. Nós precisamos de pedir a Deus revelação. Mais do que qualquer outra coisa no mundo. Veja o que o profeta está a dizer. Nós temos de pedir a Deus revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Aceitamos a Bíblia, aceitamos as grandes verdades dela, mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas é filosofia, é religião, não passa disso, não é vida. Para a maioria das pessoas, a revelação dada pelo Espírito Santo não está ali. A palavra não foi vivificada. A palavra tem de ser vivificada. Jesus teve de receber o Espírito no Jordão para a palavra que estava nele ser vivificada. Só aí é que ele começou o seu ministério. Nós podemos ter a nossa Bíblia, podemos ter as mensagens, tem que ser vivificado. Senão não produz nada. Tem que ser vivificado. É vivificado por revelação. Amém? Nós lemos, os nossos olhos espirituais se abrem. Revelação. Amém? Um pouco como aqui o espaço. Nós estamos confinados, somos os maiores da nossa rua e quando começamos a ver o resto do universo, olhamos para o mapa, vemos o mapa mundo, já achamos grande, começamos a sair do espaço, vemos os planetas, vemos o sistema solar, deixamos de ver o planeta, deixamos de nos ver a nós e começamos a estremecer e sentimos calafrios, aqueles calafrios de nunca tinha pensado nisto, de se calhar eu não sou assim tão grande como me acho, se calhar eu afinal não sou tão bom como dizia. Hoje
os nossos eruditos do grego dizem que a língua grega dos dias da Bíblia é tão perfeita e exata que se um estudioso do grego for refinado e preciso na gramática, pode verdadeiramente saber com exatidão o que a palavra do Novo Testamento ensina. Mas isto não é apenas uma teoria, diz o profeta. Será que isto é verdade? Não será verdade todo o erudito do grego, de uma denominação, contesta outro de outra denominação? Quantas traduções da Bíblia que existem? Centenas delas. Algumas até chamam Cristo de outra coisa. Algumas dizem que Caim era filho de Adão. Outras dizem, sei lá. E vão todos buscar o mesmo manuscrito. Vão todos ler o mesmo grego. Não é verdade que os seus argumentos são baseados em palavras gregas idênticas, regras de gramática idênticas? Claro. E mesmo assim, não chegam lá. Porquê? Porque não é por inteligência humana. O Deus que criou o universo e que decidiu escrever numa Bíblia o seu plano, nenhuma inteligência do homem vai chegar lá, vai entender. Não dá. Porque foi escrita por uma mente que está noutro hemisfério. Noutra dimensão. E o profeta diz: quem é que pode duvidar que os escribas e os fariseus sabiam a gramática? Quem era melhor? Era a língua do tempo deles. Era o que eles estudavam desde pequenos. E mesmo assim, não viram Cristo, que está lá desde Gênesis a ser falado na Bíblia. Desde Gênesis até Malaquias, a Bíblia está a clamar por Cristo. E eles não viram. Há alguém melhor do que os fariseus de 33, do ano 33, depois de Cristo? Haverá? Claro que eles conheciam isso tudo. Não conseguiram vê-lo. Chegamos a uma conclusão que já vimos na palavra. Por mais que acreditemos em tentar encontrar os melhores manuscritos para obter o melhor registro da palavra, nunca conseguiremos o seu significado pelo estudo e comparação das Escrituras. Por mais sinceros que seja o nosso coração, é necessário revelação de Deus para trazer à luz essa palavra. Amém? É necessário a revelação. Exatamente o que Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Amém? A verdadeira revelação é Deus a interpretar a sua própria palavra, ao vindicar o que está prometido. Por isso é que, quando Deus fala em Espírito Santo, as pessoas tentam dizer o Espírito Santo é isto, o Espírito Santo é aquilo, o Espírito Santo é não sei o quê. O Espírito Santo só se sabe o que é quando o recebermos. Quando essa palavra for viva em nós. Se vivificar em nós. Quando? É assim que Deus interpreta a palavra, quando a faz acontecer. Deus diz, enviarei o Espírito Santo. Eles podiam pensar que era aquilo, que se calhar é ir para ali, se calhar é ir para acolá. E o que é que eles fizeram? Eles esperaram, oraram, e quando ele veio, eles souberam que era aquilo que Deus tinha prometido. Deus diz, enviarei o Consolador. E eles podiam pensar, se calhar vem um anjo consolar, se calhar Deus vai descer mesmo à terra e restabelecer o reino em Israel. Ele se calhar foi lá acima buscar uns anjos e vem já. Mas quando o Espírito Santo veio, eles souberam. É isto que é o Consolador. É assim que Deus interpreta a palavra, quando a faz acontecer. Quando Deus disse no princípio, haja luz. E eu uma vez disse isto e as pessoas riram-se um bocado. Vamos supor que estávamos 2 ou 3 lá. Nós estávamos lá no princípio e Deus disse, haja luz. E não aconteceu logo. E nós começávamos a dizer, eu acho que luz será qualquer coisa. E outro dizia, não, eu acho que luz deve ser aquilo. E outro dizia, não sei, eu acho que luz vai ser aquilo. E depois nós fazíamos livros sobre aquilo, punhamos vídeos no YouTube sobre aquilo, fazíamos emissões televisivas sobre aquilo, e depois Deus chegava ao tempo e fazia uma estrela, e fazia um sol, e aquilo é que era luz. Então toda a nossa
raciocínio, todo o nosso livro, todo o nosso vídeo ia para o lixo imediatamente. Como é que Deus interpretou? Só quando Deus fez com que acontecesse. E Deus fazia com que a luz viesse e aí então nós receberíamos a revelação. Porquê? Porque vimos a interpretação dada por Deus. Quando Deus faz com que a palavra aconteça. Oh, como necessitamos de revelação pelo Espírito. Nós não precisamos de uma nova Bíblia, não precisamos de uma nova tradução. Precisamos da revelação do Espírito. Isto está com letras maiúsculas. E graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar a sua palavra a nós pelo seu Espírito. Que Deus possa, pelo seu Espírito, começar a dar-nos contínua revelação vivificante e prevalecente. Oh, se a Igreja pudesse obter uma fresca revelação e tornar-se a viva palavra manifestada, faríamos obras maiores e glorificaríamos a Deus, nosso Pai, no céu. Amém? Faríamos obras maiores. Amém? E o Apocalipse também diz que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E Ele, glória e poder para todo sempre. Amém? Nós somos reis de quê? Nós somos sacerdotes de quê? Lembre-se que o tabernáculo dele é no nosso coração. Amém? E hoje, o profeta diz, nós reinamos espiritualmente. Reinamos sobre, e o que é que ele diz? Reinamos sobre o pecado. Reinamos sobre o diabo. Reinamos sobre as potestades. Amém? Nós vamos ser reis sobre a terra quando Ele se assentar no seu trono, mas somos os reis espirituais neste momento. Amém? Se a Igreja pudesse, diz o profeta, obter uma fresca revelação e tornar-se a viva palavra manifestada, com a verdadeira revelação, faríamos obras maiores. Glorificaríamos mais o Deus do céu. O Deus que fez o universo, que fez aquilo tudo. O Deus que montou todo aquele plano enorme, que nós lá nem temos representação sequer. No tamanho, comparados com o universo, comparados com as galáxias, comparados com aquelas estrelas. Nós nem nos comparamos ao nosso planeta, nem o nosso planeta se compara ao Sol. E o Sol nem se compara às outras estrelas maiores que existem. Essas estrelas nem se comparam às galáxias. E as galáxias nem se comparam ao resto do universo. Amém? E Deus fez isto nesta escala. E nós podemos pensar, mas então, se o universo está lá, então, o que é que está no fim do universo? O que é que existirá? Quer dizer, eles vão um dia fazer um telescópio e vai, e chega ao fim do universo. O que é que vai estar lá? Se calhar vai ter lá assim uma porta e diz, fim. E se tiver essa porta, o que é que está do lado de lá? Quem é que fez essa porta? E o que é que está do lado de lá da porta? Quando chegar ao fim do universo, ok, aqui é o fim do universo. E o que é que está do lado de lá? O que é que existe para lá? Não é? Se nós pensarmos, ora bem, nós vamos aqui em linha reta, vamos subir, e o telescópio vai chegar lá, está ali o fim. E o que é esse fim? Um pano, está lá a tapar tudo. Uma parede, está lá tijolo a tapar tudo. Não. E se estiver, alguém teve que fazer essa parede, e alguma coisa há de estar do lado de lá, não é? Se a revelação ainda não chegou, a palavra ainda não foi vivificada. Se a revelação chegou, a palavra foi vivificada. Romanos 5 diz, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E por Jesus Cristo nós reinamos agora.
Amém? Por Cristo nós já reinamos. E diz o profeta, sobre o que é que nós reinamos? Nós temos domínio hoje sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Vamos meditar uns momentos sobre o que Deus fez por nós hoje. Vamos entregar nas suas mãos a nossa vida, mais uma vez. Vamos confiar que Ele terá coisas grandes e firmes para nós. Ele nos tem trazido até este ponto. Ele nos conhece. Ele tem uma memória incomparável. Não há nenhum computador, não há nenhuma memória que chegue à memória de Deus, que se compare à quantidade de informação que Ele tem, que Ele possui, que Ele fez. Não há inventor, não há arquiteto, não há pintor que consiga produzir o que Ele já produziu. Não há artífice, não há construtor que tenha construído o que Ele já construiu. Não há homem algum, não há intelectual que consiga sequer declarar todas as leis que regem este universo e a vida. E Deus decidiu que cada um de nós estaria aqui, viveria a sua vida, teria a sua família, viveria X anos, e alguns lá no meio, Deus ia se revelar. Alguns lá no meio dessa vida, Deus se ia dar a conhecer. E hoje nós estamos aqui, hoje cada um de nós está aqui, e é importante para Deus. Cada um de nós tem algo para fazer. Lembre-se que os nicolaítas diziam que eles é que sabiam e o povo só tinha que ouvir e calar. E o profeta veio alertar contra isso. Todos têm algo para fazer. Todos têm alguma coisa a dizer. Todos têm um papel a desempenhar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, enquanto meditamos na Tua grandiosidade, no Teu poder, na Tua grande obra, naquilo que Tu tens feito, nós limitamo-nos apenas a reconhecer que Tu és grande e que fazes coisas grandes e firmes que nenhum homem pode chegar. Senhor, nós confiamos, Pai, que Tu tens algo de especial e por isso nos colocaste aqui, tens algo diferente para nos dar. Tens algo de grande e firme e sublime. E nenhum de nós deve perder em algum momento essa bênção. É nossa oração neste momento que Tu toques no nosso coração nesta manhã e nos tragas revelação, Pai. Hoje nós falamos do absoluto, porque só Tu, Pai, podes fazer estas obras e manter tudo no sítio e ajustar todas as forças e ainda colocar-nos num sítio onde só aqui poderia haver vida. É uma obra, Pai, que Tu decidiste que devia existir. É uma obra que foi feita lá antes do tempo e que está sujeita hoje ao tempo. Mas nós esperamos, Pai, o dia em que Tu nos vais tirar desta dimensão do tempo e nós vamos poder viver contigo, adorar-te todo o dia, estar com os santos todo o dia, sem nos preocupar com o tempo, sem nos preocupar com horários, sem nos preocupar com coisas, Senhor, que temos de fazer, com agendas, com compromissos,
e o nosso tempo estará para Ti. Apesar de termos uma obra para fazer, apesar de termos mais coisas para realizar, a nossa alegria, Senhor, aí estará completa, Senhor. Confiamos, Senhor, que Tu nos guiarás, Pai, ao longo da nossa vida, Senhor, até esse dia. Confiamos, Senhor, que Tu, Pai, sempre estarás connosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Nós queremos orar, Senhor, agora, pela revelação, Senhor. E que cada um de nós sinta, Pai, essa revelação proveniente de Ti. Senhor, vivifica a palavra em nós, Senhor. Tudo aquilo que temos ouvido, tudo aquilo que temos afirmado, e, Senhor, de alguma forma ainda pode estar obscuro na nossa mente, ainda possamos não ter a certeza absoluta do verdadeiro significado de uma escritura, ou de algo que ouvimos, ou de algo que sabemos no coração, mas não temos a certeza. Senhor, vivifica em nós a palavra. Senhor, traz a revelação, Pai, e que cada um de nós se sinta privilegiado por ver essa revelação proveniente de Ti. Por sentir, Senhor, que Tu te estás a abrir cada vez mais a cada um de nós, Pai. Por sentir, Senhor, que Tu não te esqueces de nenhum de nós e nos fazeres crescer nesse caminho, Pai. Agora, oramos, Senhor, para que Tu te compadeças de nós, Pai. Para que Tu operes, Senhor, uma obra grande e firme na nossa vida, Senhor. É a nossa oração, Senhor. Ajuda-nos, Pai, enquanto regressamos à nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, na nossa refeição, quando nos dirigirmos para a nossa casa, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Ajuda, Pai, os exames que os estudantes terão na escola, Pai. Ajuda os que procuram emprego, Senhor. Olha, Pai, por esta congregação, por esta igreja, Senhor. Tu sabes, Pai, que estamos no limite, Pai. Estamos no limite, Senhor. Até da legalidade, Senhor. E precisávamos de mais membros para manter esta obra neste país, Pai. E precisávamos, Senhor, de mais famílias, Senhor, para nos ajudar aqui, Senhor. Precisávamos, Senhor, se calhar, de mais igrejas, Pai, noutras cidades, a que pudéssemos visitar e nos pudessem visitar, Senhor. Estamos aqui isolados neste país, Pai. A única coisa que nos liga é a internet e algumas viagens, Senhor, mas todos sabemos, Pai, que isso não chega. Todos sabemos que isso não resolve nada. É bom, Senhor, e nos regozijamos com isso, mas gostaríamos de ver algo mais, Senhor, neste país. Gostaríamos, Senhor, de participar com outros santos, de compartilhar as revelações, Senhor, que Tu nos tens dado com mais pessoas. Senhor, se isso passa por sermos corajosos, por termos ousadia, dá-nos ousadia. Se isso passa por alguma cidade onde ainda não fomos, abre portas, Senhor. Se isso passa por pessoas que ainda não tiveram coragem de entrar, fala-as entrar. Mas se é por estarmos às portas, então dá-nos forças para suportar e dá-nos forças para esperarmos por esse grande dia, Senhor. Ajuda, Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Senhor, se estamos com os nossos olhos fechados para algo, Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Não queremos ser como o moço que não via os exércitos celestiais. Mas, Senhor, permite-nos ver esses exércitos celestiais. Permite-nos ver também esses 7.000 que estavam no tempo de Elias e ele não os via. Se esse é o nosso caso, abre os nossos olhos, Pai. Mas, Senhor, se nós pudermos fazer algo pela Tua obra, usa-nos, Senhor.
Faz-nos, Pai, ferramentas Tuas, que Tu tenhas, Senhor, prazer em usar, que Tu tenhas orgulho em usar. Ajuda, Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas, permite-nos vencer toda a obra do diabo, permite-nos, Senhor, ultrapassar toda a potestade do maligno e realmente sermos já reis espirituais, tendo domínio sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, sobre os demónios, Pai. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração, Senhor. Abençoa agora, Pai, o pastor, o irmão Jorge, o irmão Lívia, na sua viagem de volta a Portugal. Ajuda-os, Pai, neste momento. Compadece-te, Pai, desta obra, Pai, a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, as nossas famílias. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós agora oramos, Pai, e pedimos com sinceridade, toda a sinceridade que este momento exige, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.